Isso aí, foi isso Mas aí. ontem no Maracanã, o ambiente, e aí falando um pouco do Corinthians, era um ambiente que assim, a gente ouvia não só das pessoas do staff, mas pessoas da comissão técnica e até alguns atletas, que o time tinha feito uma boa data FIFA. Que os ajustes tinham sido feitos e tal, conversando com alguns integrantes da comissão técnica, me diziam que o Jesse Lingard teria 35 minutos e aí acabou tendo um tempo inteiro e que ele estava querendo muito e tal. Então, assim, o cenário do Corinthians era muito, muito positivo ontem antes do jogo. E aí toma um gol, toma o segundo no final do primeiro tempo, o moral do time foi lá embaixo. Tem a expulsão. Tem a expulsão, da maneira que foi, infantil, né? Não poderia acontecer aquilo, jogador profissional fazer aquilo, coisa de várzea. Inclusive, eu ouvi isso de uma pessoa da comissão técnica. Pô, parece coisa de várzea, cara. Não pode, tem que ter o emocional, tem que estar com o emocional controlado. Até porque o Alan é um cara experiente. É um cara experiente, é um cara que já não vem assim, não é moleque, né? Não é que tá começando agora e tá, uau, tô no Corinthians e tal. Já defendeu camisas pesadas como a do Flamengo, a do Atlético Mineiro e tal. Então, assim, uma atitude que não foi muito bem vista internamente no Corinthians, né? O Corinthians tinha uma projeção muito boa para esse jogo. E o Lingard também era uma expectativa. Quem acompanha o trabalho dele nesses 30 dias que ele ficou de preparação, vira um cara 0 estrela, um cara que se doa muito para o time, chega cedo no CT, está fazendo os complementos, é um cara bastante humilde ao querer falar o português, se esforça apesar da dificuldade. Ontem mesmo eu fui falar com ele, já me apresentei e ele já veio metendo português. Cara, ali. ele parece ser muito gente boa. É um cara muito legal. Ele parece ser mesmo. É um cara muito legal, um cara de sorriso fácil. Não é aquele cara carrancudo, aquele inglês carrancudo, sabe? Fechado. É um cara de sorriso muito fácil e é um cara que está querendo muito. Então, assim, tinha um ambiente, um entorno muito legal em volta dessa possível, dessa estreia que acabou acontecendo no segundo tempo. E os gols que ele errou um gol que é mérito total do Fábio, que é um monstro de goleiro. E assim, na avaliação da comissão técnica, não dá para colocar na conta, se o Lingard tivesse feito o gol, o Corinthians poderia melhorar no placar e tal, incendiar o jogo, aquela coisa toda. Entendem que é um processo de adaptação do jogador, que é natural, uma jogada ou outra, e não adianta, ele vai ter tempo de maturação dentro do time. Então, assim, foi muito positiva a estreia dele, no olhar e na avaliação da comissão técnica. O que não foi legal foi o jogo e o resultado, principalmente. E o passe pro chute do Lingard foi do Labiade ainda também. Foi Labiade, então... o Zacaria. Já tinha entrado contra o Coritiba e entrou ontem. Entrou ontem. Segunda partida só dele pelo Corinthians. E os dois andam juntos para cima e para baixo. É engraçado, assim, no aquecimento, em dupla. Ontem foi bacana que o time chegou no Maracanã, chegou até mais cedo do que o habitual. E o Lingard foi querer conhecer o gramado do Maracanã. Pô, Maracanã, cara. Maracanã, templo e tal. E aí o Zacaria foi logo em seguida. E eu não vi se ele foi lá tirar foto, fez foto, tirou foto. porque eu estava entrevistando o Dorival na hora. O Dorival chegou para aquela entrevista pré-jogo, que é na parte interna do Maracanã. Mas assim, tava com o celular na mão, fonezinho e tal, deve ter tirado uma foto e tal. E é um cara assim muito tranquilo, zero estrela. Tive no vestiário ontem tomando um cafezinho lá naquela gravação prévia. Não pede nada diferente, não tem tratamento diferente, é mais um ali no bando de loucos ali. E é um cara muito legal, gostei muito da postura dele, do semblante dele. Bom, agora a questão que está aqui, e aí já vou passar para vocês, para o Bruno Andrade também, envolve, claro, a permanência do Dorival por conta dessa questão. Eu sentia, não sei, aí o Hernan estava lá, acho que pode falar até melhor, mas na entrevista eu senti o Dorival assim muito abatido. Muito mais do que nos jogos anteriores, porque agora já são 8 jogos sem vitória. E tem uma sequência aí que, bom, é internacional, em casa, depois já tem estreia na Libertadores e tem o Palmeiras. Essa é a sequência pela frente, Hernan. Vamos lá. O que está pegando hoje dentro do Corinthians, e é uma análise interna, e eu estou falando assim do futebol, né, de quem está no dia a dia do CT. O emocional está pegando. O emocional dos jogadores está pegando. Como eu falei, o trabalho foi desenvolvido. A frase que eu ouvi de uma fonte antes do jogo foi: o Dorival e os principais jogadores, as lideranças do Corinthians, tiveram uma análise muito positiva do que foi a data FIFA.
O Corinthians conseguiu nos treinos, e aí eu estou falando de treino, chegar naquele terço final e finalizar. Só que chega no jogo, estava fazendo um jogo, na análise da comissão técnica, até os primeiros 15 minutos, um jogo igual com o Fluminense, toma o gol, o emocional vai para baixo. Aí pesa 8 jogos, aí pesa a pré-temporada que foi curta, já com um jogo grande do Paulista e eliminação, a final da Supercopa, que os caras ganharam, o calendário final ali da Copa do Brasil no dia 21, que foi o último jogo. Não teve férias. Não teve férias, então assim, tudo isso, na análise da comissão técnica, está pesando agora nos resultados. E os caras não conseguem. Uma coisa é você treinar no CT e tá lá, não tem ninguém, não tem torcida, não tem pressão por resultado. O trabalho flui muito mais. Só que é uma preparação para o jogo. E ontem foi muito claro, na análise interna da comissão técnica e de alguns atletas, de que o emocional pega. O emocional no sentido de, tipo assim, cara, a pressão vai ser grande se perder mais um jogo. E é o que está acontecendo. Na minha visão, é bem isso que o Hernan falou, do emocional. Você vê o semblante deles, assim, quando você toma o gol, até do Dorival, assim, é um pouco de opinião, mas vendo ali o jogo e tudo mais, mas é cada opinião com o que a gente está vendo. Um semblante de mais abatido. Um cara que antes era mais enérgico na beirada do campo, era um cara que gritava mais. Eu senti ele um pouco mais abatido, até o Hernan pode trazer mais detalhes. E tinha cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. E aí o Hernan traz a informação que durante a data FIFA, os treinos do Corinthians estavam sendo mais efetivos, estava conseguindo treinar mais no último, acertar mais no último terço de campo, que era uma cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. Então, se nos treinos durante a data FIFA estava conseguindo, é difícil você chegar no jogo, tomar o gol e já se abater emocionalmente. E outra, né? Você vem de 7 jogos sem vencer. Sim. 7. Aí você pega o Fluminense no Maracanã e o Fluminense ganha de todo mundo. Aí estoura, né? Aí estoura. E aí pela frente é Internacional, o Bruno Andrade é em casa, o Inter vinha de uma boa sequência. Ontem estava até perto da terceira vitória, mas o Caleri empata, mas já é uma certa invencibilidade. E depois tem estreia na Libertadores e tem o Palmeiras pela frente, Bruno. Tem duas formas também de olhar essa questão do Corinthians, essa crise não só de resultados, mas também crise técnica, crise política. Tem o olhar político da situação, ou da política para a situação, e do olhar também do departamento de futebol para a situação. Eu tenho aqui uma apuração em andamento, o André Hernan também tem, a gente tem tentado aí nas últimas horas mais detalhes, mais pormenores, mas na visão política, e depois eu entro na visão do departamento de futebol, na visão política do Corinthians, o jogo contra o Inter é tratado de vida ou morte para o Dorival Júnior. Se não vencer o Internacional, politicamente falando, a pressão é para que exista a demissão. E aqui um ponto importante, tá? A demissão, se acontecer, ela tem uma multa rescisória, evidentemente. E essa multa é o pagamento dos 3 salários seguintes do Dorival Júnior. Ele tem contrato até o fim do ano, né? Dezembro de 2026, mas se o Corinthians optar pela demissão, tem que pagar, até pode existir depois uma negociação, evidentemente, mas tem que pagar 3 salários. Então, a visão política é jogo de vida ou morte contra o Internacional. Depois tem o olhar do departamento de futebol, mas especialmente do Marcelo Paz, que se a gente puxar um pouco a box para trás, puxar um pouco a fita, a gente vai lembrar de um Marcelo Paz que durante muito tempo segurou o Vojvoda no Fortaleza. Entre crises e enfim, entre altos e baixos, o Marcelo Paz sempre foi adepto da manutenção do treinador. E daquilo que nós temos escutado nas últimas horas é que no olhar do Marcelo Paz, ou pelo olhar do Marcelo Paz, é uma continuidade de trabalho, se for possível. A questão é que o Marcelo Paz não assina os contratos no Corinthians por último, né? Por último é sempre o presidente, o Osmar Stabile. Então eu não sei também aqui como tem sido tudo muito novo de ontem para hoje, até tentar ouvir também o Felipe e o Hernan, se também para eles essa é a visão. Mas do que eu ouvi de ontem para hoje, mas especialmente pela manhã, é olhar político. Jogo contra o Inter, vida ou morte para o futuro do Dorival Júnior. No olhar do departamento médico, do departamento de futebol, se dependesse exclusivamente do Marcelo Paz, ele ainda levaria esse trabalho adiante mais um tempo. Não, existem 3 pontos importantes para a gente falar desse momento Dorival, que entra na questão política, entra na questão do trabalho e, obviamente, ele se desenrola por causa da falta de desempenho. O Osmar Stabile, por várias vezes a gente viu que ele dá a palavra final, a canetada final.
E a canetada final do presidente Osmar Stabile, ela é muito em função da política do Corinthians que ferve. Então tem muita gente do Parque São Jorge que fica ali próximo ao presidente que diz o seguinte, o Dorival veio pelas mãos do Augusto Melo. Então assim, se não tem resultado, está na hora de trocar, está na hora de trazer alguém com convicção dessa gestão nova. Mas o presidente Osmar Stabile não é favorável também a uma mudança. Mas ele sabe que existe uma pressão política muito grande. E às vezes a pressão política ela acaba sendo maior do que você segurar alguma situação quando não tem o resultado. E aí é o desempenho e o resultado dentro do campo. O Marcelo Paz fica nesse meio de caminho, porque ele está no CT, está no dia a dia, está com os atletas, está com o Marcelo, mas também responde ao presidente. Aí a gente coloca alguns exemplos de reforços. Teve reforço que o Marcelo Paz foi lá, negociou, estava fechado, mas na hora de dar a canetada ao presidente não bateu por causa da gestão financeira, por causa de não gastar dinheiro. Porque se o Corinthians se endivida mais ainda, dos 3 bilhões quase que está batendo a dívida, bate a questão política em cima do Osmar Stabile. Então, assim, tudo isso acaba se refletindo também no futebol. O Dorival Júnior, e trazendo um pouco de apuração do lado do treinador, o Dorival está muito tranquilo em relação a uma possível demissão. Por quê? O Dorival chega, pede reforços. Num primeiro momento, esses reforços não chegam. E foram prometidos, acho que, se não me engano, 4 reforços. Ele falou isso algumas vezes, né? Foram prometidos. Ele ganha, assim, ele ajuda o Corinthians a ganhar uma Copa do Brasil, uma Supercopa. E nessa janela, né, se a gente juntar o período que o Dorival está no Corinthians, foram 11 saídas e 7 chegadas. E algumas posições específicas que o Dorival queria, principalmente jogador de lado de campo, um substituto para o Yuri, que não vieram nessa janela. Então o Dorival tem as suas razões, o Dorival sabe que o trabalho pode melhorar, tem a questão emocional com os atletas, tem a questão do calendário da pré-temporada que foi atrasada pelo calendário e pela conquista que o Corinthians teve, pelas 2 conquistas, aliás, Copa do Brasil e Supercopa, e que essa oscilação é normal, mas ele está trabalhando para melhorar. E que se essa pressão toda tiver uma demissão dele, Dorival, ele sai tranquilo. Ele sai com a consciência de que o trabalho estava sendo desenvolvido e que os jogadores estão com o Dorival. A informação é essa. Os jogadores não querem a saída do Dorival. Os jogadores avaliam o trabalho Eles estão com o Dorival. Estão com o Dorival. Então, assim, é uma pressão política, é uma pressão externa em cima do trabalho do Dorival, de falta de resultado, de falta de desempenho, e que se você juntar tudo isso, é o que está acontecendo hoje no Corinthians. E até porque essa pressão que você falou do Parque São Jorge já minou o trabalho de alguns profissionais, né? Assim como o Fabinho Soldado. Por exemplo, o Fabinho Soldado saiu do Corinthians de uma certa maneira bem valorizado, depois da conquista da Copa do Brasil, depois foi para o Internacional. Então é uma pressão interna que a gente fala, né, do Parque São Jorge, que tem uma ala política muito forte e que influencia nas decisões do presidente. Você trouxe bem a questão do Marcelo Paz, né? Ele tinha assinado, entre aspas, o Kaique, do Bahia, o Alisson, do São Paulo. Sim. A venda do André também era uma questão que já tinha aval de membros da diretoria, não só do Marcelo Paz, né? A venda do André, Felipe, ela é um caso à parte. Ela é um caso à parte. O Corinthians precisa vender. O Marcelo Paz falou neste programa. Falou aqui, ali, ó. Ali onde está o Bruno Andrade, naquele quadradinho neste programa, ali. falou assim, ó, precisa vender. Isso. A venda do André, o Corinthians pode rebater, o Corinthians pode negar e é o seguinte, o André estava encaminhado com o Milan. Teve toda uma repercussão negativa da torcida, de rede social, que fez o Corinthians recuar nessa negociação. E teve um fator importante nessa história toda do André, que foi o Dorival Júnior ter ido na coletiva depois do jogo da Portuguesa e ter dado uma pancada falando que o jogador não tinha que sair por esse valor, que ele poderia se valorizar e ser vendido muito melhor no final da janela. E citamos aqui os bastidores falando do Beraldo no São Paulo, com o próprio Dorival. Então, isso também causa um certo incômodo político. Por quê? Porque quem está próximo ao Osmar Stabile falou, pô, mas o Dorival fala o que ele quer aí da gestão, fala o que ele quer aí dos jogadores. Pô, né, o treinador às vezes tem que entender que o Corinthians precisa vender, tem que entender que quem manda é o presidente. Então tem muita coisa política aquela coisa da síndrome de poderes que acaba atrapalhando também nessas relações.
E o Dorival está tranquilo. O Dorival é muito consciente de que precisa manter o André, precisa trazer reforços e quer ter um time competitivo na mão. O resultado não está vindo? Não está vindo. O próprio Dorival tem a consciência e ontem ele assume a responsabilidade sozinho, não divide com o elenco. E isso faz com que o elenco olhe para o treinador e acolha o treinador. Me arrisco a dizer que o jogo contra o Internacional, a postura do Corinthians vai ser uma postura de jogar pelo Dorival. É mesmo? Me arrisco com muita tranquilidade de dizer isso. Que os caras estão fechados com o Dorival. Você dá uma resposta rápida, né? Então, se você não der domínio... Gente, se a gente não fizer, vai estourar no treinador e o treinador não é o culpado, a gente sabe disso. O elenco deve agir assim. E também tem uma situação em que, se sai o Dorival... o jogador fica na linha do tiro. Exatamente. Aliás, a Gaviões já foi lá hoje. Já foi lá. Chegou do Rio de Janeiro e já foi conversar com os jogadores. Conversar com os caras. Tem algumas... Aliás, o Hernan... Fala, Bruno. Eu vou ler depois umas mensagens no chat, porque as mensagens estão boas, hein? Estão boas, mas vamos lá, Bruno. O Hernan citou bem a coletiva do Dorival, quando ele fala da venda ou não venda do André, que isso, perante ao grupo, passa uma mensagem positiva, e o Hernan confia que o grupo quer a manutenção do Dorival, que vai jogar pelo Dorival, mas aí também eu vou olhar um outro lado dessa coletiva. Essa coletiva, a gente sempre já teve conhecimento aqui dos pormenores, dos bastidores, do Kaique, do Alisson, enfim, de outros problemas, outras negociações que não foram para frente, que caíram, etc, etc. Mas o que dá para falar tranquilamente, também com segurança, que essa coletiva do Dorival, quando ele bate no peito, que o André não pode ser vendido, que não se encontra o André todo dia, também foi visto internamente, ou vista essa entrevista internamente, quase como uma afronta. Muita gente política, e aí é que tá, né? Não que seja um caso exclusivo do Corinthians, né? Porque no Brasil geralmente é muito isso, né? Nos clubes de futebol há a parte do departamento de futebol e a parte da política da situação. Mas internamente, especialmente o lado político, a ala política, se mostrou muito revoltada com essa entrevista, com essa coletiva do Dorival Júnior. E dali em diante já criou-se um estresse, já se criou mais um problema para o Dorival ter que lidar. Não bastasse a não entrada de reforços, os problemas que o Dorival tem que enfrentar diariamente, ele encontra assim uma resistência que já era antiga e que passou a ser maior por conta dessa entrevista em relação à não venda do André para o Milan. Que já faz um tempinho, né? Deixa eu ler algumas mensagens aqui, Hernão. Meia Xícara diz o seguinte, para mim é difícil o Dorival reverter essa situação. O Hilário diz, demitir o Dorival não é a solução. Os jogadores não podem ficar escolhendo jogos e tem que jogar sempre com garra. Tem gente falando da entrada do Charles ontem. Mas o Bruno, essa coisa de jogador escolher e jogar todas com garra, não dá para dizer que ontem o Corinthians, nos primeiros 15 minutos, estava equilibrando o jogo. É que toma o gol, e aí eu estou trazendo uma informação para vocês. Sim. Bate no emocional. Muita gente fala assim... o futebol ele é uma profissão diferente, né? Porque os caras ganham um valor que o trabalhador normal não ganha. Pô, os caras ganham milhões e não estão confiantes. É a confiança, é natural do ser humano. Vamos olhar para o lado humano da coisa, os caras não estão confiantes. Toma um gol, desespera. Quantos times a gente já não viu fazendo cobertura e sem aqui esse papo de passa-pano, não é o caso. Não. Mas os caras não estão confiantes, essa é a real, os caras estão cansados, esgotados. Exato. Então, assim, o Corinthians não é que não está entrando com garra e está escolhendo o jogo, é que, de fato, há uma situação emocional no semblante dos jogadores do Corinthians que pega muito forte quando começa a perder um jogo. E isso começou, esse movimento de pressionar Dorival, começou lá no jogo do Coritiba, que ficou mais forte nessa coisa de possível saída, que perdeu em casa. E ali bateu muito forte também a questão emocional. Então, assim, entendo que com a arena lotada, o Corinthians vai ter que ter uma postura diferente contra o Inter. É só uma questão também, eu não sei se está relacionado com o emocional, mas tem jogadores que também não estão rendendo o esperado. Por exemplo, o Garro, desde o ano passado. Desde o ano passado. Você tem as contusões, como o caso do Memphis, o Yuri que voltou agora. O Yuri não tá bem. Até em cima aqui das mensagens, tem gente falando assim, mas vocês estão passando pano, não tá. Então é o seguinte, eu acho que primeiro, o Hernan está trazendo informação de quem estava ali no campo, viu e conversou com os dirigentes, com os jogadores e com a comissão técnica. Isso é informação, tá? Isso é informação. Segundo, a gente pode, os comentaristas, eles podem fazer o quê? Avaliar. Poxa, o time evoluiu ou não nesse período.
as escolhas pro time foram acertadas ou não. Isso é feito pelos comentaristas agora. O Zé Elias, por exemplo, mandou mensagem ontem pro Mauro Naves. Ele estava acompanhando a gente lá no Amazon. E o Zé falou assim, cara, o time não tá jogando nada. Isso. É uma análise do Zé. Tem que ser feita a análise, é claro. Agora, o que não dá também é como um torcedor escreveu aqui, falou assim, desde o ano passado o trabalho dele é pífio. Não funcionou, foi sem querer que ganhou a Copa do Brasil. Pô, você não ganha uma competição passando pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, em cima do Vasco no Maracanã, por acaso, por sorte, né, gente? Aí também não dá. E vamos lá, o Dorival ganhou Copa do Brasil com São Paulo, Libertadores, Copa do Brasil pelo Flamengo. Vinha colecionando títulos até chegar à seleção brasileira. E outra coisa, ele ganhou esses títulos pelo Corinthians ano passado, passando pelo Palmeiras, passando pelo Cruzeiro. Claro. Com o clube vivendo um caos. Não tinha nem presidente. Você não sabe se tem quem é teu chefe. Você não sabe se vai pagar conta, se não vai. Então também não dá para tirar esse mérito do Dorival. O ano passado... A avaliação do que aconteceu nessa data da FIFA é claro que tem que ser feita. Por que o time está 8 jogos sem vencer? É claro que tem que ser feito. Sim, mas não dá para tirar mérito do que aconteceu no ano passado. E assim, o ano passado o Corinthians tinha o Fabinho Soldado, que a gente cansou de trazer aqui informação, bastidor e tal, de que era um cara que blindava o CT, que chegava na frente de todo mundo e falava assim, não vai ter demissão do treinador, ninguém vai sair, eu estou bancando aqui, se acontecer de uma saída do treinador, eu saio junto. Isso o Fabinho cansou de falar na frente de todo mundo, isso é informação. A chegada do Marcelo Paz, ele é um gestor que foi presidente, CEO do Fortaleza, fez um belíssimo trabalho, é um gestor por natureza, é um cara que é muito competente e está entendendo o que é o Corinthians também agora. Está entendendo onde ele está pisando agora. E não dá para apontar o dedo também no Marcelo, dizer que a culpa é do Marcelo. Perguntaram aqui no chat se ele corre risco. Não tem essa Se tem pressão política por conta do cargo dele. Porque a gente sabe que quando tem pressão política em clube, muitas vezes é para querer mandar no futebol. Porque assim, me parece, e aí é uma sensação de feeling de quem acompanha, que o Marcelo Paz não é um cara que bate de frente. O Fabinho, sim, o Fabinho batia de frente. O Fabinho, né, era aquele cara que chegava aqui, aqui tá comigo, isso aqui, mando eu e eu vou embora se for o caso. E acabou indo embora. O Marcelo não é esse perfil, é um perfil um pouco diferente, habilidoso politicamente. E tem essa relação de CT, de, como o Felipe disse, não fazer mudanças, como não fez com o Vojvoda, mas de uma maneira diferente. E, principalmente, entendendo o que é o Corinthians, pisando ainda num terreno que é diferente, como a gente sabe que a repercussão é gigantesca do Corinthians. O Vivendo mandou aqui, mas passou vergonha no jogo de volta contra o Cruzeiro. Pô, e no jogo de ida? O que fez com o Cruzeiro no Mineirão? Aí você quer olhar só quando o time vai bem ou quando o time não vai bem? O Dorival de culpa. Lógico que ele tem alguns... Ele sabe disso. É claro que a avaliação tem que ser feita, é isso, mas não dá para você tirar o mérito e não dá para você tirar do contexto a situação política e administrativa que vive o Corinthians, gente. Mas assim, vai trabalhar num lugar assim. Vamos colocar uma linha importante nisso tudo. Ontem o Dorival faz o que todo treinador tem que fazer, treinador grande e treinador experiente. Pegar e falar, a responsabilidade é minha. A derrota é na minha conta. Porque, assim, as informações que a gente tem é que a data FIFA foi muito boa, os treinamentos foram muito bons, e aí, de repente, o time não executou dentro do campo. E aí, o que o cara vai fazer? O que o Dorival vai fazer? O que o Lucas Silvestre vai fazer? O que o Raoni vai fazer ali na beira do campo? Tem como você controlar ali, né? Até porque, até porque o torcedor olha assim, pô, meu time ficou treinando, o outro time também ficou, né? Sim. O Fluminense do Zubeldia, que tá dividindo a liderança do campeonato, também ficou. Então também, o corintiano, claro, tá olhando pro time dele, mas também tem o mérito do adversário. Exatamente. Que é um dos melhores times do campeonato e um dos melhores times da temporada. E quarto melhor time do mundo. Quem tá falando isso não sou eu, quem tá falando é a Copa do Mundo de Clubes. Sim. E o Zubeldia também está preocupado. Uma informação legal, o Zubeldia também está preocupado com o calendário. Claro que tá. Porque ele vai jogar a mesma Libertadores, a mesma Copa do Brasil, o mesmo Brasileiro e está preocupado com jogos e com elenco, com time. Teve toda aquela questão do Savarino ontem,
Ah, machucou, não machucou, mas tava lá. Aí, hein? Então, assim, só que o time tá jogando bem e tá tendo resultado. Essa é a grande diferença. Eu preciso ir pra lá. Olha aqui, esse aqui, ó. O Silvinho com esse elenco. Pô, o Silvinho tava lá, os caras faltavam matar o Silvinho. Nossa. Porque o Silvinho ia com a camisa no jogo, lembra? Lembro. E o cara a não pode ir de linguagem lá camisa. dele também. Exato. Eu vou lá pro Sport Center, tá? Já vai agora? Bicho. Tá na hora, né? Não. Substituição. Não, o cara, ele larga. É engraçado, ele larga o meio da live, assim, vai embora. Não tô largando. Desaparece. Não tô largando. Eu tô... Indo pro compromisso profissional. Tô indo pro compromisso profissional. Tá bom. É isso. Exatamente. Você vai pro trabalho agora. Isso aqui é diversão. Vai lá fazer o seu bico. Pode ser. Vou mostrar que a galera gosta mais de mim do que você. Então, Pode ser, não duvido. Quem for... Deixa like aí, ó. Isso, deixa o like. Ou fica aí com o ponto. Não, fica com o ponto, não. Tem que ficar. Pra ouvir o Galindo te... Vai, Vem pois, cá, vem cá. Pode entrar, pode entrar. Bobagens Pode que o Galindo fala. Pode ficar. Não, a gente não tá acabando live não, tá? Não, só vou lá no Sport É Center. porque o Bruno Vicari vai no Sport Center, então Isso. assim, alguém tem que substituí-lo. E assim que funciona uma live, não é mesmo? É assim que funciona. É assim que funciona? É assim que funciona. Aqui é assim. Hoje tá sendo assim, pelo menos. Tá? Amanhã também. Eu tô saindo, eu sou o Dorival, você é quem? Ó o trabalho aqui, ó. É tipo o pit stop aqui da Fórmula 1 Isso, aqui, ó. Vamos ver se foi rápido. Vamos ver, ó. Tô contando, hein. O Mickey já tem, né? Tchau, Já pessoal. tem. Amanhã é às 11 de novo, né? Ó, Mas aí vai forçar. ter essa correria de novo? Vai ter esse corre de novo. Sai, cara, mano. Esse é o Bruno Plantão, Vicari. né? Tamo no plantão. Infelizmente estou escutando o Galindo agora. Que droga. Mas vamos continuar nossa live aqui enquanto estou me microfonando. Tem muitos comentários. E, Hernan, depois eu quero te perguntar mais de Corinthians, porque você tem bastidores do Depay, né? Se ele vai jogar no sábado ou não. Se ele vai jogar no sábado, não. Se ele vai voltar para o Brasil, não é mesmo? É. Não, assim, a informação é que ele volta sábado. Ele volta sábado. Ele se reapresenta no sábado. Ele volta, o voo é sexta, chega no sábado. É um jogador que tem tido conversas com o departamento médico. É um jogador que tem tido toda a assistência ali da Federação Holandesa. Uhum. É um jogador que teve em comunicação o tempo todo com os dois lados. Se especulou que ele não voltaria porque ele quer se recuperar lá na Europa e coisa e tal. O Dorival Júnior, o Marcelo Paz, o presidente Stabile, estavam em conversa o tempo todo e receberam a informação de que ele já retornaria ao Brasil para se apresentar no sábado. Vai continuar o tratamento. O Corinthians vai receber todos os relatórios da recuperação que ele fez e dos trabalhos iniciados lá na Europa, né, com a Federação Holandesa. E assim, óbvio que todo mundo dentro do Corinthians entende que o Memphis quer se recuperar 100% porque tem um Mundial. Sim. A quarta Copa do Mundo que ele vai disputar. Ele é uma lenda já praticamente do futebol holandês, né, o maior artilheiro aí da seleção. E no Corinthians se entende que ele vai voltar a campo para jogar quando ele estiver realmente, de fato, recuperado 100%. Não vai forçar. Não vai forçar. Tá. Não tem por que forçar. E o Corinthians entende isso. Entendi. E o Corinthians entende isso. Mas o cara ganha 4 milhões, não sei o quê, deve 42 e não sei o quê. Cara, é uma questão de todo mundo decidir o que é melhor para o jogador, porque ele estando bem é bom para o Corinthians, né? E ele estando bem pensando que vai fazer uma boa Copa do Mundo com a seleção holandesa. E até porque, quando a gente fala de estar bem, o Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, falou assim, que ele tem que estar 100%. Então, ele quer estar 100% no Corinthians para ser convocado para disputar a Copa do Mundo. Até o Elton Corinthians comentou aqui no nosso chat. Memphis é um chinelinho também. Data FIFA já acabou, era para estar no CT já. Calma também, né? Muita calma. Não, assim, o Hugo Souza chega hoje. O Hugo Souza voltou com a seleção, não jogou ontem. Aliás, só um detalhe, o Cauê foi muito bem ontem. Mas tomou gol e tal. Mas ontem ele foi muito bem quando Aquela foi defesa exigido. Assim, Foram 2 defesas de sequência. Então o Cauê deixou uma boa impressão. Lembrando que o Corinthians na janela procurou goleiros, né? João Paulo, o próprio Neto. João Ricardo, que acabou não dando certo. Então, assim, foi positivo, né, para o lado do Cauê, que ontem mostrou que tem capacidade de ser o reserva do Hugo. Então, assim, essa é a situação do Memphis de momento. Então, vai chegar certo.
Então, assim, foi positivo, né, para o lado do Cauê, que ontem mostrou que tem capacidade de ser o reserva do Hugo. Então, assim, essa é a situação do Memphis de momento. Então, ele vai chegar, vai continuar seu tratamento e aí o Corinthians vai, aos poucos, vendo quando é que ele pode retornar aos gramados. Só uma informação aqui que chegou de última hora sobre o Alan. Tá. Ele foi até as redes sociais. A nossa produção tem a Ele escreveu imagem. um texto se desculpando pelo fato. Boa. Né? Ele foi lá, escreveu um texto, colocou lá nas redes sociais. Ele coloca, basicamente assim, que já vestiu grandes camisas e nunca teve um comportamento como esse e tal. Como eu citei, eu ouvi de uma pessoa do clube, pô, parece jogador parece de várzea, né? Essa atitude de várzea. Não chamou o Alan de jogador de várzea, mas a atitude em si de várzea, de qualquer nota e tal, isso não condiz com um profissional. Foi isso que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians pós-jogo, tá? Agora, ele vai às redes sociais, pede desculpas e apurando aqui com pessoas próximas ao jogador, assim, o entorno do atleta e tal, todo mundo ficou muito preocupado com isso. Ele sabe, assim, que ele pirou ali na hora. Tá, né? Ele tem um consentimento que tipo ele assim, passou cara, do limite. o Alan tem a ideia de que realmente ele exagerou. E assim, ele teve uma explosão. A justificativa que o Alan deu para pessoas que estão no entorno dele foi, tipo, ele teve uma explosão. Explodiu ali na hora e perdeu o tom. E perdeu o tom. Foi assim, exagerado, ele tem essa consciência. Não é do comportamento do Alan. Eu acompanho o Alan desde o Atlético Mineiro. Sim. E, de fato, ele não é um jogador nem violento e nem provocativo, nem de ser, entre aspas, sujo no esporte. Ele é um cara muito pelo contrário. A justificativa que ele deu a pessoas próximas é que ele teve uma explosão ali no momento, injustificável, e aí agora ele vem com o texto, né, nas redes sociais pedindo desculpas. Então, é isso e, obviamente, vai ter que ter uma justificativa internamente no Corinthians. Eu vi até o Meia Xícara comentou aqui no chat, eu não sei se você tem informação, a gente pode até apurar, que o Alan falou assim, Alan tem que tomar uma multa. Aí é com o Corinthians, aí é com o Marcelo Paz, departamento de futebol. Acho que assim, ele passou dos limites. Até vi muitos torcedores nas redes sociais falando assim, não era pra ter expulsado o Alan, porque é um gesto obsceno, mas não foi uma entrada grave. Mas você passa de um limite, né, Hernando? Passa de um limite, ele sabe disso. E o que joga a favor do Alan é que ele nunca teve um comportamento desse. Sim. Tipo assim, então o Corinthians pode entender que o cara teve ali uma explosão, né? Foi mal, né? E o que joga a favor dele, ele nunca teve esse comportamento. E eu tô puxando aqui na memória, eu nunca vi o Alan se metido em polêmica, assim, né? Algo desse nível. Então, assim, é uma questão que vai depender muito do clube se houver um desdobramento, uma punição. Minha turminha, chegando aí com mais um giro de notícias importantes, exclusivos e atualizados do Corinthians. Rapaziada, Dorival na corda bamba. Deixe aí no comentário a sua opinião, se você acha que ele merece cair ou não. Deixe aí no comentário a sua opinião. Rapaziada, muito obrigado por você estar acompanhando nosso vídeo até agora, até o canal. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço para você nessa quinta-feira aí. Vamos que vamos. Ui!